Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Transformando a Terceirização, o podcast sobre transformação digital no mercado de terceirização da Escola Bootcamp de Negócios. Eu estou aqui na nossa salinha de podcast, hoje com grandes convidados, porque como você já sabe e tem ouvido aí nos episódios onde a gente já falou sim de tecnologia, já falou sim de inteligência artificial, mas também já falamos sobre processos, sobre Customer Success, né? E você vem vendo que a transformação digital ela é muito maior do que de fato tecnologia. E hoje a gente vai falar de um grande pilar dessa transformação digital, que são os líderes, né? As pessoas ali, os pilares das organizações que são responsáveis por guiar essa transformação digital, né, em muitos momentos, em muitas esferas que nós passamos por aqui. E hoje eu trouxe aqui dois convidados muito especiais, dois líderes que já passaram por esse processo, estão passando, né, por esse processo de transformação digital dentro de suas organizações. E eu quero apresentar aqui, primeiramente, o Carlos Varani, que eu tenho a honra aqui de trazer como amigo e parceiro também. Hoje CIO e Head de Transformação Digital e Inovação na Security, Segurança e Serviços. São quase 20 anos trabalhando com tecnologia, passando pelo mercado financeiro, logística e mídia, com mais de 15 anos na liderança. Seja muito bem-vindo, Carlos. Oi, Gabriel. Lucas, já vou antecipar aqui a apresentação do Lucas. Você sabe que, Lucas, o Gabriel recebeu mais de 1 milhão de e-mails pedindo a minha participação. Isso é verdade. Participação. E vamos lá, quem manda 1 milhão de e-mails merece ser convidado, né? Com certeza. Então, assim, uma honra é minha, viu, Gabriel? Obrigado por você aí pelo convite. Vamos bater esse papo aí, viu? Obrigado, Lucas, também pela parceria. Vai ser muito bom. Bom, o Varani já trouxe aqui o spoiler, né? Do que eu tenho a ousadia de chamar de convidado, porque na verdade a casa é dele, né? Então, Lucas, seja muito bem-vindo. Vou só falar um pouquinho do seu currículo aqui, porque o pessoal de casa acha que você é bem novo, mas você já lidera antes mesmo de entrar na faculdade. Então, fundador e CEO da PrimeBid, co-founder e mentor de Growth na Escola Bootcamp de Negócios, host também do podcast Terceira Venda e líder há 13 anos, passando principalmente pela área comercial, educação e tecnologia. Muito obrigado pela sua presença, Lucas. Obrigado pelo convite. Eu achei que eu não ia participar dessa série, eu já tava ficando triste já. Mas obrigado pelo convite. Hoje eu tô um pouco mais nervoso do que o habitual nos podcasts, porque eu tô do lado de uma fera aqui. Eu vou tentar contribuir com esse podcast hoje. Vai ser muito bacana. Não, eu tenho certeza que vocês vão contribuir demais. Quando eu pensei nesse tema, já lembrei muito de vocês, eu saber do case que vocês estão vivendo, né, e por tudo que já conquistaram até aqui. E eu queria contextualizar um pouco para a galera que está ouvindo, para a galera que está assistindo também, o contexto que vocês estão vivendo de transformação digital, né, porque eu acho que são contextos diferentes, embora a gente traga aqui muitos aprendizados e desafios em comum, tenho certeza, ao longo desse papo. Mas, Varani, começando por você, né, hoje você está lá na Security, você já passou por vários segmentos, né? E entrou num segmento que é ali, digamos que talvez dos que você trabalhou, e aí me corrija se eu estiver errado, o mais resistente à tecnologia, ou que estava mais atrasado aqui em algumas inovações. E hoje a Security tem sido uma referência, né? Há poucos dias atrás foi bicampeã do prêmio TOTUS, né? Mostrando referência de como que vocês conseguiram digitalizar todo esse processo. Conta pra gente um pouco desse contexto, como que foi entrar dentro da Security, o que está acontecendo de legal lá. Primeiro que, bem como você colocou, é um processo que está totalmente em andamento e não vai ter fim, né? Mas eu costumo dizer, Gabriel, Lucas, que a transformação digital na Security começa, como o próprio nome diz, pela transformação, né? Que é basicamente a forma de pensar, a forma de ver o negócio, cultura, né? O digital, a tecnologia em si, ela só faz sentido se ela agrega experiência, uma melhor experiência para o cliente, se ela melhora as suas operações, né, se ela traz uma visão de eficiência do negócio. Mas tudo começa pela transformação, né? Não à toa é transformação digital e a Security vive isso, né? Construindo aí com passos firmes, né? O prêmio TOTUS Brasil que faz aí o bicampeonato é emblemático nesse sentido, né? O bicampeonato ele marca exatamente esses passos, né? Um passo de você ter uma estrutura da porta para dentro 100% integrada, né? E o bicampeonato é o segundo passo, você justamente olhar, né, da porta para fora até chegar no cliente. Perfeito. O seu desafio lá foi praticamente digitalizar essa operação para torná-la mais eficiente. Hoje você vê tecnologia lá de ponta a ponta, não é isso? O desafio, e não é meu, né? O líder já começa equivocado se ele achar que ele sabe tudo, né?
é um processo absolutamente participativo, né? As áreas de negócio, né, as pessoas que conhecem o negócio melhor do que ninguém, são convidadas a repensar a forma de operar, né? Com dores, né? São dores do crescimento, né? Boa notícia que são dores do crescimento, mas basicamente você repensa a forma com que você faz as atividades de sempre ali, né? Sim. Como é que você chega mais rápido, mais precisamente para o cliente. E a partir daí tudo acontece naturalmente, né? As tecnologias você vai implementando ou desenvolvendo, enfim, você vai montando a sua arquitetura tecnológica em volta de um pensamento, né, que é focado no cliente, no empoderamento do colaborador, enfim, né? É uma jornada que tem uma trilha muito, muito bem definida. Perfeito, Varane. Eu acho que você falou uma frase, na verdade, que eu falo bastante aqui também, que é o convite a repensar, né, a se adaptar nessa nova era digital. E Lucas, no teu caso o convite chegou meio meio bruto, né? Batendo na porta com os 2 pés, assim, né? Foi convidado. Você foi convidado de uma maneira um pouco mais bruta para poder se transformar digitalmente. Conta um pouquinho de como que você estava na WA, as ideias que você já tinha, mas de fato como que você acabou tendo que transformar o seu negócio, como muitos empreendedores dizem aí, matar o seu próprio negócio, não é isso mesmo? Esse negócio de reinventar o próprio negócio, ou ser seu próprio concorrente, ele é muito bonito na teoria, mas quando você vai implementar isso na prática, ele não é tão romântico assim. Mas o meu negócio, até para quem não conhece um pouquinho da minha história, mas eu tinha uma empresa de prospecção ativa, né? Vamos falar, a gente tinha um call center que agendava reuniões para o time de vendas, um processo de outsourcing do processo de pré-vendas. Só que eu sempre escutei isso, bom, você tem que inovar no seu próprio negócio, você tem que ser o próprio concorrente. Mas eu falo que assim, ó, quando a gente pensa em inovação, talvez venha a tecnologia no primeiro passo. Eu talvez pensei em sempre tecnologia, talvez no terceiro passo, mas, poxa, como é que eu posso ser melhor que as soluções que tem hoje no mercado e não necessariamente com tecnologia? E aí, todos os negócios que eu abri, produtos e variações até do meu próprio negócio, sempre primeiro veio do cliente, como necessidade, e sempre quando o cliente vem do cliente também parece romantizado, mas vem como um feedback, uma reclamação, algo do tipo, eu sempre fui muito reativo, sabe? Quando você ama o seu produto, você fala assim, não, é assim, você tem que se adaptar. Até o momento que eu falei, cara, eu tenho pelo menos uns 40% dos meus clientes reclamando a mesma coisa. Na época, agendava a visita presencial, eles queriam que o cliente estivesse já cotando. Eu falei, caramba, como é que eu vou ligar pro cara no momento que ele tá com o bid aberto? Se eu tenho um banco de dados com mais de 1 milhão de empresas? Matematicamente não vai funcionar isso. Mas aí de tanto feedback, até o momento que o Jonas veio e falou pra mim, ô Gabi, falou assim, Lucas, mas o cliente aqui, ó, ele deu uma solução. Você tá falando do teu produto aqui? E se os próprios clientes compartilhassem? Ele falou que top. Eu falei, imagina, o meu diferencial é ser exclusivo. Aí depois ele foi embora e eu fiquei pensando, caramba, o cliente falou que top. Então esse diferencial que eu tô vendendo, pro cliente não tem tanta percepção de valor, igual eu acho que tem. A percepção de valor dele tá em outro negócio. Foi quando eu criei uma empresa paralela da WA, que é a Prime Bid, e comecei a fazer o MVP, né, que é o produto mínimo viável, para ver se dava certo, mas muito analógico ainda. Paginazinha na internet, um pouquinho de tráfego pago, tem uma grande história no meio disso, mas o pior aconteceu, começou a dar certo. Aí que eu falo da romantização. Imagina você tem o teu negócio e você tá abrindo um outro negócio, sozinho. Na WA, né, a gente tinha mais ou menos 35 a 40 colaboradores, você sozinho num projeto que tá dando certo e tá matando o teu outro negócio. Só que aí que é o desafio, né? As pessoas dentro do teu negócio estão vendo que você tá matando o próprio negócio. Só que se você matar muito rápido o teu negócio, é ele que me dava a sustentação financeira para sustentar esse outro projeto. Só que as pessoas olham e falam, caramba, esse projeto que o Lucas tá fazendo, se der certo, a gente vai ser mandado embora. E aí, como é que você toca essa operação dupla? As pessoas sabendo que se o que você tá tentando fazer der certo, acaba todo mundo. Aí é clima, é conversa, é bate-papo, só que ou você mente para todo mundo e fala assim, não, pessoal, veja bem, se isso aqui der certo, eu vou... Mas não tem lógica de manter. Se isso aqui der certo, eu vou otimizar a operação. E otimizar a operação é mandar a gente embora. E tudo isso foi acontecendo a trancos e barrancos. Só que aí no meio... Eu falo, esse dia não vai chegar. O dia que eu vou ter que pensar qual que eu escolho. Só que aí sim, veio a pandemia, pé na porta. Só que a diferença é que eu não abri nada na pandemia. Eu já tinha um produto rodando, tentando inovar em cima do meu negócio, porque eu sabia, se alguém inventar isso antes de mim, acabou meu negócio. Então que seja eu. E aí quando veio a pandemia, ele só acelerou o outro produto, que é a Prime Bid, que é o meu negócio atual hoje. E a WA, por ser um negócio analógico, talvez muito dependendo da fricção do mercado, tinha uma paralisação do caminhoneiro,
Meu negócio, 1 semana, 2 semanas não rodou, um baita preju. Com o negócio digital eu tinha mais escalabilidade, eu tinha mais flexibilidade, me adaptar muito rápido, e a pandemia veio, aí sim, para fixar, botar a bandeira e me ajudar nesse processo de decisão. Mas nada foi muito pensado, muito planejado, foram as circunstâncias acontecendo e a gente se adaptando muito rápido. Muito bom, Lucas. É legal ouvir o Lucas falar da pandemia, porque no nosso mercado de prestação de serviço, alocação de mão de obra, enquanto todo mundo foi para casa, né, enquanto as empresas, né, montaram aí os home offices, né, para que os colaboradores pudessem ali continuar suas atividades em casa, o setor de prestação de serviço fez exatamente o contrário, né? Exato. Eu me recordo, inclusive, em dado momento ali nos momentos mais críticos ali, que a gente era orientado a andar com um crachá da nossa empresa, porque a gente poderia ser parado numa blitz, alguma coisa do tipo aí na rua, e você precisa provar, não, eu sou um segmento essencial, né? No mercado essencial. Exato. Então é interessante, né, essa dualidade, Uhum. né? Enquanto uns foram para casa, outros permaneceram ali, né, nas atividades normais, né? Exato, e na minha visão eu acho que isso foi um dos grandes turn points, né? Um dos grandes pontos de virada do nosso mercado, porque ele fez, beleza, eu tenho que continuar na rua prestando meu serviço, mas nem todo mundo pode estar na rua, e eu também tenho que estar gerenciando o que está acontecendo sem estar lá, e aí, opa, como que eu vou fazer isso? Tecnologia, pelo menos isso foi uma grande curva lá na Find Me, porque foi quando a gente posicionou de tipo, cara, vamos usar a nossa ferramenta, tudo que a gente já tem hoje para aplicar uma supervisão remota e você saber o que está acontecendo no posto, sem necessariamente ir lá, né? E naturalmente não só para isso, mas as empresas de serviços começaram a fazer reuniões online, começaram a ter que resolver, cara, você tinha reunião todo dia 9 horas da manhã de comitê dentro da sua casa. Então, antes desse momento, né, eu lembro de ir pra tomar um cafezinho com o cliente, eu tinha que ir lá realmente tomar um cafezinho com o cliente, pra falar 15 minutos. Depois não, o que eu faço de reunião hoje com o cliente normalmente, a galera já faz de primeira, é na telinha, né? Não, é na telinha, assim. Sim. Mudou o fluxo como um todo, né? É aquele ponto que você falou, de repensar, né? O próprio profissional da área comercial, hoje ele é completamente diferente do que era antes da pandemia, né? Ele é muito mais produtivo hoje, por conta desses recursos todos tecnológicos aí. Exatamente. E, gente, vamos focar um pouco no líder aqui, nesse papel que vocês tiveram nesse momento, né? O Lucas trouxe um ponto muito bom aí, onde ele estava sendo já ali líder de 2 momentos, né? Enfrentando talvez ali 2 culturas que ele estava construindo, né? Mesmo estando sozinho no outro projeto. E antes da gente entrar de fato nos fatos, né? Que a gente vive como líder, o que vocês acreditam que são as características e habilidades fundamentais de um líder para enfrentar momentos como esse da transformação digital? Excelente pergunta. Claro que você comenta do líder, né? Eu repito, né? O líder, ele é um mero catalisador, né? O líder ou a visão de líder, né? O Lucas trouxe o exemplo aí desses 2 momentos que ele viveu paralelamente, né? Isso não funciona muito, né? É romântico. Você tem ali ali tem gênios pensando enquanto eu tô aqui tocando o dia a dia. Isso não funciona na prática, né? Na verdade, isso tem que ser uma cultura só, né? Que repensa e pensa a inovação. Mas basicamente, atrevo a dizer, o líder ou a visão de transformação digital é basicamente unir pessoas, processo e tecnologia. Aquela velha tríade que a gente conhece. Mas basicamente o profissional ele tem que pensar todos os dias o que eu tenho que aprender sobre processo, o que eu tenho que aprender sobre pessoas, o que eu tenho que aprender sobre essa ou aquela tecnologia. Eu diria que um primeiro passo. Legal. Seria esse. Uma primeira habilidade, então, é estar aí adepto desse lifelong learning que a galera fala, né? Tá aprendendo sempre. Sem dúvida. E eu acho que para você estar aprendendo sempre, você tem que aceitar que você não sabe de tudo e que você tem que reaprender e às vezes tem que aprender a desaprender e assim por diante. Acho que então essa é a primeira habilidade que a gente pode elencar aqui. Lucas, quer destacar alguma? Quanto mais você aprende, mais você sabe que você precisa aprender. Exato. É isso mesmo. Eu completando até o que o Varani falou, eu entendo que o líder, hoje ele tem muito, talvez, mais um papel de provocação dentro da equipe. Eu aqui, eu talvez não tenha o benchmark de mercado, mas eu acredito que o líder precisa ser um cara curioso, ambicioso e consistente e precisa fazer muito esse papel de coach. Curioso porque se ele estiver dentro de casa satisfeito com o que ele tem, ele vai ficar para trás. Ele precisa começar a olhar para a janela de fora e entender para onde o mercado está indo, principalmente para onde o cliente está indo. Então, olhar não só o teu concorrente como o mesmo prestador de serviço concorrente, mas o que outras empresas no mercado estão fazendo. Porque se você fica olhando só para o seu concorrente, você está olhando sempre para trás, você tem que estar olhando que você é o cara que vai copiar ele. Então, eu sou muito adepto de olhar e uma das coisas que me deu vantagem foi
talvez não ficar olhando para o mercado de terceirização, mas olhar para mercados de tecnologia, RPs que estão muito avançados, que têm uma competitividade muito abrupta. Ser adaptativo, porque se você for muito resistente à mudança, você começa a criar essa cultura do que sempre foi assim, e eu quero morrer quando eu escuto esse feedback. Mas por que está sendo feito assim? Ah, não, porque sempre foi assim. Pô, então quer dizer que se a gente errar, sempre vai errar assim? E aí o líder tem que ter esse papel de coaching, justamente de provocar a todo momento a equipe, tá aberto às pessoas a escutarem sem crítica naquele momento e de incentivar o erro. Porque numa empresa que você não pode errar, eu te garanto que não tem inovação. Né? Não tem inovação. Então, aplaudir o erro. O erro, a gente fala assim, a gente não é hipócrita que errar é legal, mas errar dentro de um limite, errar com responsabilidade, errar muito rápido. Aqui a gente começou a criar essa cultura do erro, porque até mesmo se você não está errando, é porque provavelmente você não está tentando, não está inovando. E aí esse processo de provocação, e quando o líder começa a provocar e uma das áreas começa a destacar porque está trazendo coisas novas, a outra equipe junto começa a ver esse ambiente de inovação e começa a falar assim, pô, essa área está crescendo muito, está sendo aplaudida, está sendo remunerada a melhor ponta disso, e você começa a criar um ambiente de inovação baseado em pilares estruturais que eu falo, não baseado em criar coisas novas sem necessidade, mas em melhoria de indicadores, melhoria de processos, em resultado, inovação realmente que traz diferencial para a sua empresa, e não só inovar por inovar. Então eu vejo o líder com esse papel de realmente criar atrito com as equipes de, tá, legal, estamos nesse resultado, mas como é que a gente faz para chegar um pouquinho melhor? O que o mercado está fazendo? A gente tem que olhar para fora e trazer para dentro. Muito bom. E dentro, é bacana te ouvir, porque eu concordo contigo, Lucas. Eu faria só um complemento. Você precisa dar feedback rápido. Sim. Né? É lindo a ideia, né? Que ideia brilhante, que eu pensei aqui, mas o desafio está na implementação, né? A disciplina que isso vai acontecer. Então, você não pode deixar o assunto ali, não é só ali num momento mais especial, numa cerimônia que tem um momento de inovação. É no dia a dia que isso acontece, é você estar o tempo todo ali dando feedback, isso motiva, né? Isso Sim. gera um sentimento de inovação, ou de criação, ou de pensar fora da caixa, né? Como a gente fala, Isso. né? E eu acho que incrível o que vocês estão trazendo aqui. E para complementar, eu acho que assim, o Lucas falou um ponto muito importante, né? Sem erro não há inovação. E eu acho que para a pessoa buscar essa inovação e suscetivelmente estar ali propensa a errar, ela tem que se sentir segura. Ela tem que estar num ambiente seguro, né? Então, como você falou, feedbacks rápidos é algo que dá segurança. Porque muitas vezes ali o colaborador ou pessoa do seu time, ele não sabe o que está acontecendo, ele não sabe se o trabalho dele está indo no caminho certo ou não, e ele não sabe se ele pode continuar fazendo ou se ele tem que mudar. Então, feedbacks rápidos vai dar essa visão para ele. Então, eu vejo que o líder ali, ele tem muito esse papel de fomentar o ambiente para que esse ambiente seja seguro para as pessoas poderem tomar suas próprias decisões. Então, eu penso muito que tem uma metáfora muito bacana que ao invés de você... Imagina um cara que tá de circo numa corda, sabe? Atravessando a corda, fazendo ali aquele equilibrista, né? Equilibrista. O líder, ele não é a vara que ajuda o cara a se equilibrar. O líder é a rede que tá embaixo. Sim. Então, O suporte, né? Exato. É tipo assim, cara, vai no jeito que você acha que é importante, que é bom, que vai dar certo. Se der errado e você cair, eu vou estar aqui. Mas vai. E eu acho que isso também já parte para outras questões de atuação de um líder, né? Como, por exemplo, aquele líder que está microgerenciando, ou que está muito em cima, ou que não deixa a pessoa pensar, que não deixa que outros líderes possam surgir, né? Que não deixa que esse ambiente tenha líderes situacionais, né? Às vezes tem um momento que você está na organização que, por mais que você tenha ali um cargo de liderança, não seja o melhor líder naquele momento. Talvez o melhor líder seja aquele colaborador que já passou por uma situação semelhante ou que está com a mentalidade mais voltada para aquilo. Ou como você falou, a área de negócio que conhece mais ali aquela determinada situação. E tem a dor, né? E você tem que, digamos assim, empoderar que aquela pessoa haja, né, como papel de líder naquele momento. E eu acho, Gabi, assim, quando a gente fala de feedback rápido, eu acho que também é qual feedback você tem que dar, porque o que eu vejo em até muitas empresas do nosso mercado, é assim, você pode inovar desde que o resultado chegue. Ok, o quanto eu acho correto ou acho incorreto isso é uma discussão ampla, mas assim, eu acho que toda empresa, o líder principalmente, que ele é o pai do dinheiro ali, se ele não tiver, eu chamo de dinheiro de P&D, né, produto e desenvolvimento, se ele não tiver uma verba que ele possa realmente queimar para aprender na empresa, e se toda inovação precisar trazer resultado
é muito difícil da empresa inovar. Quantos comerciais eu vejo que eles vão trazer um projeto e falam assim, Lucas, eu preciso chegar num projeto na empresa. Cara, por que você não tenta isso, cara? Porque é 3 meses que eu preciso entregar o resultado. A gente fez o planejamento aqui, tem que dar ROI. Então não esquece inovar. Vai no beabazinho. Porque se existe essa cobrança de tem que chegar na meta, independente do resultado, o que você vai fazer não me importa, na minha concepção isso não é tão inovar. Você está criando uma responsabilidade que a tua equipe vai fazer o arroz e feijão que ela sabe que dá certo. Exato. Se você quer inovar, a gente tem aqui um cash que cara, é P&D. É errar se a gente não botar esse dinheiro para aprender, legal, a gente vai ficar crescendo assim, mas eu tô buscando o upgrade, eu tô buscando o upside que, cara, como é que eu saio de 10 e vou para 100? Se eu ficar contando migalha, esse dinheiro não vai chegar. Muito bom. E você começou a entrar num ponto aqui, Lucas, que eu já ia puxar também, que é, vamos pra prática, né, da coisa. Entrando nesse quesito de estratégia, né, uma das estratégias que você falou aí é ter esse budget separado, né, algumas empresas costumam fazer 80-20, né, o famoso Pareto ali, 80% dos recursos estão voltados pro arroz e feijão, pra vaca leiteira, pro que tá ali sustentando, mas eu separo sempre 20% ali que pode gerar o máximo de resultados. Isso é uma estratégia possível quando a gente fala na questão orçamentária e de recursos no geral. Mas que outras estratégias vocês acreditam, vocês já fizeram e deram certo, né? Que o líder pode fazer ali para ajudar a empresa a passar por essa transformação digital? Puxando esse gancho do financeiro, eu vou falar como é que eu faço aqui. A gente não tem verba de investimento. Porque assim, ó, pensem, eu acredito muito no meu negócio. Muito no meu negócio. Eu não vou botar dinheiro em ações de outra empresa porque o meu negócio me traz dinheiro. Se eu falar assim, ó, 20% desse dinheiro é feito para produto de desenvolvimento, de certa forma eu tô limitando o crescimento, mas talvez eu tô pegando esses 20% e falando assim, isso aqui pode desperdiçar e jogar fora. Aqui não é assim. Não tem limite, você quer inovar? Você vai trazer o projeto, vai trazer o estudo, vai trazer o benchmark, vai me apresentar a ideia. Se você me convencer, eu vou olhar o quanto isso pode trazer de potencial de receita se der certo e vou colocar a receita necessária para acontecer isso. É o OBZ, o orçamento zero, mas, cara, me convence que eu vou botar dinheiro, porque eu acredito no meu negócio. E se você conseguir me provar que isso daqui tem chance de dar certo, não é provar que vai dar certo, tem chance de dar certo, eu sou o primeiro cara a entuchar dinheiro nisso. Então, testar canal. A gente tá testando agora Bing Ads. Já viu o Bing Ads? Pô, tá todo mundo indo pro ChatGPT, tá utilizando o navegador do Microsoft Edge. Cara, a gente não usa, ninguém usa. Vamos botar lá R$10.000, porque se isso daqui der certo, eu tô bebendo água limpa. Então, pra mim não tem orçamento de... No meu caso, que sou uma empresa pequena, que tô querendo escalar. A minha visão de negócio é essa, cara, me provou que pode dar certo, eu vou botar dinheiro lá pra inovar. Boa. Se der certo essa do Bing, você me avisa, tá? Eu vou avisar. Eu vou avisar no off, né? Não, aqui fora da câmera. Varane, e as estratégias lá na Security são muito diferentes? Assim, eu vejo que o romantismo pelo romantismo, ele hoje, cada vez, não há mais espaço para isso. Né? Existe até um vídeo que viralizou aí, vocês devem ter visto, do Steve Jobs, numa entrevista. Em dado momento ele disse, que na Apple o que vale são as ideias e tal. Aí acho que o entrevistador lá perguntou, mas a última palavra é sua, né? Aí ele deu uma... com certeza. Então, não há lugar para romantismo, né? Eu acho que, inclusive, a gente vê aí estudos, pesquisas de grandes consultorias, como a Accenture, por exemplo, que diz que você tem que fazer o básico bem feito. Isso não necessariamente é um contraponto à inovação, né? Na Security a gente olha muito para isso, né? Como que a gente faz o que a gente precisa fazer nas atividades do dia a dia, né? Como é que a gente atende o nosso colaborador, principalmente na ponta, como que a gente presta contas, é transparente com o cliente, responde rápido, né? Tempo de resposta é tudo. E em cima dessa visão você impulsiona com tecnologia, né? Então, não necessariamente você está aqui pensando em algo muito disruptivo, né? O que vai mudar o modelo de negócio. É claro que isso existe, né? O Lucas bem trouxe o exemplo aí do que ele vive, não é diferente também na Security, em quaisquer empresas, né? Mas é importante também você olhar para o que você precisa fazer, que é atender o teu cliente, que é deixar o teu colaborador com um senso de pertencimento, de engajamento, né? Eu faço parte dessa empresa, estou aqui no cliente, mas eu faço parte da Security, né? Tenho esses canais, né? Onde eu sou, me relaciono com a empresa. Olhar um pouco também, né? Porque precisa ser feito e repensar a forma de fazer. E lá a gente tem um mindset muito forte nesse sentido, né? De olhar para o nosso processo e como que a gente pode impulsioná-lo. Você falou tudo, Ana, porque quando a gente vê as pesquisas, benchmark de mercado sobre questão do cliente, ou por que ele cancela, ou por que ele renova, e sempre na ponta está a questão do atendimento. E dificilmente tem o cancelamento por conta de, olha, a Security não inovou o tanto que eu esperava.
o arroz e o feijão bem feito, e aí a inovação ela entra como o como e não como o fim. Uhum. Pô, como é que eu presto um atendimento melhor? Como é que eu dou métricas? Aí, como é que eu coloco a Find Me é o como para entregar o atendimento Exato. bem feito, né? E chegamos num ponto assim que eu já bati várias vezes aqui nesse podcast, em outros conteúdos nossos também, porque muitas vezes a Find Me levanta muito essa bandeira de inovação, né? A gente tem sido um dos principais agentes dessa transformação digital. Mas eu faço questão de sempre voltar no ponto e reforçar que, cara, a gente não tá falando de inovação disruptiva, como você mesmo falou, né, Varane? A gente não tá falando de transformar o modelo de negócio, acabar com o homem na operação de serviços, não. A gente sabe que existe uma inovação incremental ali, né? E a gente já falou de alguns estágios aqui dessa inovação. Então, quando você tem ali, quando você faz uma inovação disruptiva, você está mudando o mercado, mudando um modelo de negócio, né? Com tecnologias inexistentes. Aí você tem inovação arquitetônica, quando você pega uma tecnologia de outro mercado já existente e aplica nesse outro mercado. Você também vai ter uma inovação radical, quando você acaba criando novos mercados e tudo mais. Mas, no começo de tudo, você tem uma inovação incremental. Que quando você pega tecnologias que já existem, e aplicam para otimizar uma operação que já existe. E eu acho que no nosso mercado é onde tem mais espaço para isso. Porque se a gente está falando de uma operação que é muito inchada, que tem muito retrabalho, que muitas vezes é ineficiente e que tem uma margem extremamente estreita, quando você otimiza isso, você começa a ter margem. E depois de você ter esse fôlego, aí como o Lucas falou, né? Aí que você pode pegar esse dinheiro e investir em outras coisas. Mas enquanto você não tem esse fôlego ali para entregar, poxa, eu entrego meu serviço com qualidade, eu não tenho um retrabalho, eu consigo melhorar e garantir minha margem, ou até aumentar minha margem, reter meus clientes, aí sim. E você pode tem muito para transformar ali ainda, né, Varane? Perfeito. Nas empresas de terceirização, especialmente, não eventualmente o líder ou a visão de transformação digital, mas, enfim, como a empresa olha a tecnologia, né? Você tem que olhar para mobilidade. Então, se eu tenho um colaborador na ponta, eu tenho que fazer com que os apontamentos da minha prestação de serviços cheguem, né, para o meu comando central. Não à toa a gente está aqui com a Find Me. É a famosa mesa operacional, né? Que é o que garante que o contratado está sendo entregue e você não vai pagar mais por isso. Exato. Como que você olha, como é que você se relaciona? Então, o cliente, ele te acessa por onde? É claro que eu vejo isso no próximo ano, 1 ano e meio, como talvez uma das grandes jornadas aí do mercado, mas o cliente pode te acessar por qualquer canal, a qualquer momento, e você tem como enxergá-lo de forma integrada, de forma, o famoso omnichannel, né? Que na security faz parte do nosso pilar estratégico, né? Dessa arquitetura de tecnologia. Então, se você tem um apontamento chegando, se você tem uma estrutura de relacionamento onde o cliente te acessa e você tem ali aí entra as métricas, né? Mas sem romantizar, onde você dá uma primeira resposta num tempo adequado, ele se sente, né, importante, né? Você cumpre ali direitinho, né? E você escala a sua operação, né? Então acho que são 3 pilares aí, nessa mobilidade, o relacionamento, essa visão omni, né? Como a gente conhece, e como é que você automatiza tudo que você pode fazer mais rápido, né? Apoiado por tecnologia, impulsionado por tecnologia, que você o faça. É basicamente isso, né? Muito bom, gente. A gente tá falando de coisas bem práticas aqui, fomos bem profundos aqui, já várias dicas aí para quem tá já assistindo. Sempre recomendo assistir esse podcast com um caderninho do lado, ou um bloco de notas online, né, que é um pouquinho mais próximo do que a gente tá falando aqui. Mas a gente falou de coisas bem práticas agora aqui, né, estratégias, orçamentos, né, processos, otimizações, mas a gente também já falou intrinsecamente aqui de uma coisa muito importante, que é a cultura. Né, que assim, não dá pra você impor nada se você realmente não tem uma cultura ali que vai aceitar isso, que vai trabalhar isso, que vai evoluir isso, né? Então, como líder, como que o líder pode influenciar na cultura de uma organização para que ela esteja ali mais favorável para todas essas estratégias de transformação digital? Perfeito. Eu acho que a gente falou a primeira coisa, que é a questão do erro. E eu acho que assim, primeiro ele tem que comunicar qual que é a cultura. E tem que ser uma cultura de verdade. Não adianta ele fazer a cultura com a consultoria bater o papo com ele e sair lá na lousa, e não é a cultura que ele vive lá. Aqui a gente tem uma cultura que a gente escreve e a gente só coloca o que é inaceitável para nós. Porque assim, se a gente está falando de inovação, talvez até a questão da cultura a gente está inovando e está vendo o que dá certo e testando a todo momento. Sim. E aí quando a gente fala de uma cultura de inovação, pode parecer algo sempre muito positivo, né? Inovação sempre é bom. Por exemplo, o desafio que a gente tem aqui é que a gente tem uma cultura de muita inovação, mas às vezes isso atrapalha. Porque um processo, ele precisa ser de certa forma consistente.
Se você tem uma empresa, por exemplo, aqui, todo mundo, meus sócios são todos de tecnologia. Toda hora a gente quer mudar. E quer um software novo e lança uma coisa nova, mas, pô, será que o cliente quer toda hora mudar? Será que toda hora ele já tá feliz com o que tem? Será que ele quer algo a mais do que isso nesse momento? Será que ele não quer consistência? Então, assim, a cultura de inovação, ela precisa estar aberta ao erro, ao teste, à validação. Eu acho que ela precisa sair da inovação do romantizado, igual o Varane falou. Ela precisa ter os porquês, um porquê muito forte do que a gente está fazendo isso. Se ficar inovar por inovar, ela perde isso. E a inovação dentro da operação, você que está lá, Varane, passando por tudo isso, ela incomoda todo mundo dentro da empresa. Então, pô, para que a gente vai inovar? O processo está funcionando. A minha área, eu estou acostumado a fazer isso. Tá dando certo. E aí o líder tem esse papel fundamental. E aí a gente fala do curso do Bootcamp de vendas. Cara, se o líder não souber vender isso para a equipe, do porquê que a gente não tiver um porquê muito forte, e ele conseguir vender os benefícios disso para toda a equipe, né? E os benefícios às vezes não são algo positivo. Cara, quais são os malefícios da gente não inovar? Se o nosso concorrente começar a inovar e a gente não, o que vai acontecer com a nossa equipe e com a nossa empresa? Eu acho que ele tem que vender esse sonho a todo momento, mas as pessoas precisam ver esse sonho sendo construído. Ele precisa tirar o romantismo e jogar a realidade, que não vai ser fácil, pelo menos aqui para nós, implementar qualquer tipo de inovação nunca foi uma delícia, e vai ser difícil, a gente vai ter que usar 2 softwares em paralelo, vai dar mais trabalho, mas depois a recompensa é isso, e ele precisa ser consistente, porque em quantas empresas eu vejo que a inovação está acontecendo, mas quando chega na mão um CRM, por exemplo, precisa preencher o CRM, por quê? Não, porque eu preciso ter o relatório. Mas o que isso implica na minha operação de venda? Para o vendedor, por que você ter o relatório é importante? Isso é importante para você, não é importante para o vendedor. Só que aí na hora que o dono está fazendo a venda, ele coloca no CRM? Ele não coloca, aí ele faz do jeito dele. E, cara, começa a criar uma cultura de que, olha, eu preciso disso porque eu preciso controlar vocês. Esse porquê é muito fraco. É muito fraco e não é o porquê da equipe, é o porquê dele. E aí pronto, ele criou um processo feito dentro de uma estrutura muito frágil, e vai ser muito difícil de ele implementar, se ele não tiver a consistência, se ele não for exemplo da implementação desse processo, se ele não vender esse porquê muito bem arquitetado e for um porquê da empresa, e depois conseguir criar, a gente chama aqui de kick wins, né, as pequenas vitórias. Cara, olha só, a gente começou agora, a gente demorava 2 horas para emitir uma proposta, agora a gente demora 1h30. Mas meia hora, cara, é importante, a gente tá otimizando. Sim. Mas se você só vê o final disso tudo, talvez você comece a desmotivar, porque esses projetos muito longos te desanimam de certa forma, mas você tem as pequenas melhorias que vão acontecendo e você tem que comemorar isso. Então, essa é uma visão do que eu acredito. Muito bom, Lucas. Varane, já deu para pegar vários pontos aqui para você. Já tô anotando. Porque no caso da Security, eu acho que a gente tem naturalmente, né, por não ser uma empresa de tecnologia, por ser uma empresa de terceirização, você já deve ter mais resistência, que a gente citou aqui no começo desse papo, então eu queria que você falasse um pouco disso. E também você passou por um grande processo lá, que foi a implementação de integração de tudo com tecnologia através da TOTS. Então, assim, isso que o Lucas acabou de falar, né? Às vezes o projeto é muito longo e fica difícil de mostrar para o pessoal ao longo desse processo como tá. E eu sei como é que você fez lá, eu queria que você contasse um pouquinho. Não, primeiro que eu anotei tudo aqui. Eu gostei bastante, fica até difícil falar depois do Lucas, né? Mas assim, eu talvez agregando um pouco, eu insisto, né? Transformar-se, e qualquer transformação, inclusive a digital, dói. E são as dores do crescimento. Essa é a boa notícia, que isso tem que estar muito claro para toda a organização. Claro que você precisa ter o patrocínio, o apoio do alto escalão, isso a gente sabe, né? Mas basicamente, eu acho que entender que o seu cliente, ele também tem um cliente, né? Então, se você está lá com uma área de negócio, está lá com o pessoal de administração de pessoal, você tem que entender que ele também tem um cliente dele, que é a área financeira, que vai receber lá um arquivo bancário para efetuar o pagamento da folha no mês que vem, né? A partir do momento que você estabelece um círculo virtuoso, né, de entender o seu cliente, de entender o cliente do seu cliente, e essa não pode ser uma atribuição exclusiva do líder ou eventualmente de uma área de tecnologia ou de alguém que pense, né, sobre isso. Quando você traz isso para o dia a dia e dá, como a gente falou agora há pouco, né, dá feedback rápido, né? E feedback rápido também é ganho rápido, né? Sabe, pensa ali no maior curto prazo, mas sabendo onde você quer chegar, né, tendo uma visão, você está com meio caminho andado, né? O desafio, é claro, está na implementação, como qualquer implementação, né? O desafio é a integração, tem desafios técnicos, às vezes mais complexos, importantes, né? São tecnologias, às vezes, que
né? Não tem uma compatibilidade ali no primeiro momento, você precisa encontrar alternativas. Mas isso eu acredito que se você tiver essa primeira parte, o resto acho que você faz de uma forma mais fluida. Muito bom. Eu acho que é muito desses pilares da cultura e do organismo que a gente está construindo, que a gente está tendo a oportunidade de liderar ali, né? Eu trago muito esse exemplo para a Find Me, porque eu falo lá para a galera lá fala que é a idade de cachorro, né? Você passa um ano lá, parece que viveu 7. E a cada 3, 6 meses tem uma mudança que vira tudo lá. Eu tenho que ficar quieto na minha, porque eu saio, tomo um banho muito demorado, já saio com 3 ideias novas. Você falou no quarto episódio, no Sprint Review, você falou do mundo VUCA, né? Porque eu aprendo muito, então eu prestei atenção lá, né, anotando ali obrigado. Suas dicas, gostei bastante. Mas assim, a organização, qualquer organização de qualquer mercado, que não entender que a integração entre as áreas é condição sine qua non, é condição, né, é pré-requisito, vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Exato. Eu acho que essa visão integrada e aquilo que o Lucas falou dos pilares da cultura, trazendo para esse ponto, lá na Find Me a gente tem 2 valores que eu acho que são muito legais aqui porque a gente tá falando, que o primeiro é Be Water, my friend, né? O seja água, a famosa frase do Bruce Lee, que seja adaptável, né? Seja adaptável, porque realmente a coisa é tão volátil, é tão complexa, é tão ambígua, né? Que é o mundo VUCA ali, todo dia é uma coisa, de um dia é uma coisa, de noite já é outra, né? Então, a gente tem que estar adaptável, tem que estar propenso a isso, né? E a gente também traz desse valor também uma coisa muito importante que é a transparência, que é um valor muito grande lá na Find Me. Então, cara, seja adaptável, seja transparente, não importa o que esteja acontecendo, esteja com as cartas abertas na mesa para a gente poder encontrar o melhor caminho. E um segundo valor que eu acho que se encaixa muito aqui também que a gente tem é o Keep Swimming, que é o continue a nadar. Né, a frase também da mestre Dory, do Procurando Nemo, que é esse ponto, que é esteja adaptável, independente do que aconteça, seja consistente, continue a nadar, porque resiliente, né? Isso, que aí é resiliência, é a melhoria contínua, é a disciplina, né, que é tudo isso que vai fazer com que a gente esteja ali sempre superando, aprendendo e avançando durante essa transformação digital. Perfeito. Muito bom, gente. E a gente já começou a pescar aqui alguns desafios, né? Eu acho que assim, um desafio que a cultura por si só eu acho que é um dos principais desafios da transformação digital. E aí, Varane, eu queria começar com você, porque eu queria entender como que foi tua postura dentro da security para vencer essa resistência que geralmente é encontrada dentro de uma empresa de terceirização quando a gente fala de transformação digital. De mudar aquilo que o Lucas falou, né? Mudar a forma como a gente já faz há 20 anos, né? Ou, poxa, às vezes mudar uma tecnologia, mas é mudar um processo, é integrar 2 áreas. Então, poxa, você tá com uma sala de marketing e outra sala de vendas que se odeiam e você junta os 2 na mesma sala para poder lidar e trabalhar com aquilo. Então, como que foi isso lá para você? Como a gente colocou há pouco, né? Você conhecer o teu cliente, conhecer o cliente do seu cliente. Na security, a resistência, claro, é do ser humano, né? Ao que é feito sempre de alguma forma, né? Mas na security há uma cultura, eu costumo dizer que o RH na security não é recursos humanos, é relações humanas, né? Legal. E a gente precisa ser cada vez mais relações humanas, né? Assim, não existe nunca existiu resistência. A gente são as dores da transformação mesmo, esse trade-off, né? Essas escolhas que naturalmente você precisa fazer, né? E a gente tem uma dinâmica muito participativa da antiga gestão de backlogs, né? Mas assim, né, do que a gente vai trabalhar naquele momento, do que a gente vai priorizar, né, do que a gente está olhando para o horizonte, sempre sobre, assim, uma visão mais simples, sobre três pilares fundamentais, né? A gente precisa cada vez mais engajar o nosso colaborador, né? Então a gente precisa chegar na ponta, ele vivencia o dia a dia do cliente, mas ele precisa saber, ele precisa ter o amparo, o suporte, o acompanhamento, o monitoramento da security, né? O sucesso do cliente, vocês falaram super bem aqui no 3º episódio, também anotei direitinho ali as dicas. Como que você prova, como é que você mostra, como é que você tem uma ação proativa com o seu cliente, né? Para que ele veja o valor agregado do serviço que você está prestando. E não há outro caminho senão transparência. É o famoso contratado versus realizado. Quando você assina um serviço ali, na tua casa ali, você não vê o extrato ali, sem parar, você vê ali o extrato, usei e tal, foram 3, tá valendo a pena, né? Então essa transparência é fundamental. E a eficiência do negócio. Não são antagônicos, né?
Se você coloca os 3, se você coloca assim, ó, como é que eu empodero o meu colaborador, como é que eu engajo o meu colaborador, principalmente na ponta, como é que eu interligo ele com o meu colaborador da porta para dentro, como é que eu me relaciono com o cliente, né? Como é que eu proativamente, né, faço com que ele enxergue o meu serviço ali, né, que eu estou prestando. E como que eu trabalho essa visão de eficiência do negócio, automações e tudo mais, claro, com uma visão de métricas, né, fundamental. Naturalmente você cria um espírito, e isso acontece muito forte na Security. A Security tem 44 anos já, né? O Lucas tinha nascido, né, naquele dia. Nem isso. E são assim, 44 anos, a Security nasceu com tecnologia, inclusive, né? Há 44 anos atrás, né? Com sensores, alarmes e tudo mais. Então essa visão ela vem desde o nosso fundador, né? Então acaba acontecendo naturalmente mesmo essa visão aí dos colaboradores das áreas. Muito legal, Varane. E Lucas, teu caso já é bem ao contrário, porque você tem profissionais bem mais jovens, né? Muitos ali que já nasceram com o celular na mão. E quais são os desafios quando a gente fala de inovação e transformação digital aqui Parar dentro? com a inovação. Daí dá risada, mas eu tenho que controlar a inovação. Porque a todo momento tem uma ferramenta nova no mercado. O meu sócio, a gente brinca que ele é o Zé IA, né? Porque agora chegou a inteligência artificial, aí ele manda toda hora. Então, na verdade, o nosso desafio, talvez, é controlar, porque eu vou falar assim, teve venda. A gente, às vezes, criou já, e a gente já errou em produtos que, antes de falar com o cliente, a gente quis prever isso. Por exemplo, o da inteligência artificial foi um. Não digo que a gente errou porque a gente está nesse processo, mas a gente quis trazer um benefício para o cliente que ele ainda não tinha uma dor. Então, vamos colocar inteligência artificial na ferramenta, é o hype do momento, e colocou inteligência artificial, mas a utilização muito baixa, porque nem o cliente sabe que ele tem esse problema de não utilizar a inteligência artificial. Então, às vezes, a gente chega antes de ter um problema e aí aquela inovação não faz tanto sentido. Então, esse é o nosso desafio hoje, controlar, porque quando você traz uma equipe muito jovem, todo mundo é muito dinâmico, todo mundo quer mudar a todo momento. Então, o profissional ele faz o mesmo trabalho por 6 meses, ele já não aguenta mais. Uhum. Então a gente tem que começar a criar, talvez, lacunas na agenda dele, para ele conhecer uma outra área, para ele ter um projeto em paralelo para inovar. A gente tem uma geração nova que chega com uma cabeça empreendedora, pelo menos a gente busca profissionais desse, e assim, é legal trazer um cara empreendedor no papel. Só que esse cara empreendedor, ele começa a fazer a mesma coisa todos os dias, de forma consistente, aquilo começa a encher o saco dele. Uhum. E aí ele quer inovar, e aí vira uma dicotomia. Então, você abre uma janela para inovação, você fomenta isso aqui dentro. A gente já teve profissionais aqui que começaram a empreender paralelo da Prime Bid. E aí eu faço questionamento, cara, por que você não traz esse projeto para dentro da Prime Bid? E eu não minto. Eu tenho interesse financeiro nesse projeto, só que você, em contrapartida, tem toda uma estrutura aqui que pode te apoiar dentro disso. Você já parou para pensar? Pô, Lucas, não sabia que existia essa abertura. Então, ó que legal. E uma vez que um projeto dá certo, você tem todas as outras colaboradores, né, da equipe entendendo que, poxa, a empresa fomenta não só a inovação da empresa como todo, mas a inovação em relação ao crescimento profissional aqui dentro. Então, tem que virar, é o que o Mariano falou assim, tem que ter esse tributo positivo, porque a dor da inovação, ela aparece para todos os momentos. E eu sempre, Gabriel, eu tento criar situações onde as pessoas enxerguem o valor da inovação. Lucas, como que é isso? Traduz isso. Por exemplo, eu tenho a Yara aqui que cuida dos podcasts. Eu sei que colocar um software para ela nesse momento, ela ainda não enxerga valor para fazer a gestão disso. Então eu falei, Yara, você vai começar aqui agora a cuidar dos podcasts. Você tem, todos os dias tem post, todos os dias tem criação, tudo. Começa. Dá 2 dias ela tá perdida, descabelada. Porque ela não criou os processos, ela não criou os indicadores de performance, ela não criou a rotina dela. E aí quando ela vem descabelada e eu pergunto, tá tudo bem? Ai, Lucas, tô meio perdido. Legal. Você já viu uma ferramenta, como uma ferramenta de gestão de projetos que faz isso? Só que primeiro eu criei a dor para ela e depois, quando eu trago a ferramenta, ela entende o porquê daquilo. Eu não trago o projeto podcast junto com a ferramenta. A ferramenta é algo que vai ajudar ela no como. Então, eu crio diversas situações para as pessoas terem um pouquinho de dor aqui dentro para depois falar assim, ó, a inovação vai te ajudar justamente nisso. Muito Só que bom. se ela não vê a dor, ela não enxerga o benefício da ferramenta. Genial isso, Lucas. E você ainda também dá a possibilidade de que, se essa pessoa sentiu a dor, buscar uma outra forma de resolver a dor dela, né? Exato. Tipo, às vezes pode ser diferente ou até melhor do que o software que você já estava ali na manga para apresentar, né? Quando vem dela, Gabriel, é muito melhor do que quando vem eu coloco a ferramenta. Às vezes funciona, às vezes não, mas quando vem dela, ela vai fazer aquilo dar certo, porque é ela que trouxe a ideia. Exato. E aí, a gente sabe que a ferramenta não funciona por si só, é a execução, implementação, organização.
Porque se você achar que a ferramenta vai resolver todos os seus problemas, às vezes ela vai te trazer mais problemas se ela for mal implementada, se não tiver um embaixador dessa ferramenta dentro da empresa. Então, eu aconselho muito que venha da equipe as inovações e soluções. O conceito de trabalho como um todo, ele mudou e vem mudando, né? Sim. As pessoas se relacionam mais de forma diferente com o trabalho, né? O Lucas explorou bem isso. E no mercado, no nosso mercado, né? Prestação de serviços em segurança, facilities, é um erro, é um equívoco tremendo você achar que o colaborador na ponta ali, o profissional, o vigilante, né, enfim, o auxiliar de limpeza, enfim, o recepcionista, o bombeiro civil e assim por diante, ele não gosta de inovação, ele gosta de estar lá com o Find Me. Ele se sente, porque de fato não é que se sente, né? É um valor agregado para o trabalho dele. Sim, ele consegue reportar muito mais coisas do que antes. Ressalta a qualidade do trabalho dele, Exato. né? É um crescimento profissional. Então, engana-se quem pensa, não, o pessoal não é incluído digitalmente. Isso já era. As pessoas hoje estão antenadas e querem, adoram incluir quando são ferramentalizadas, né? Eu vejo muito importante, né? Você saber que os profissionais querem, se interessam, gostam disso, né? Sim. Isso é incrível mesmo. A gente também viu muito isso na prática, né? Ao longo de quase 8 anos de Find Me aí, onde todo mundo falava, cara, você não vai botar um smartphone na mão do funcionário do posto lá, não vai dar certo. E a gente, cara, vamos ver e vamos testar, né? E o que eles acharam, poxa, é muito melhor ter essa ferramenta de trabalho, onde eu tenho uma visão mais holística, onde eu consigo ver meus dados, ver minha eficiência, onde eu consigo reportar ali coisas do meu processo, fotos, inscrição, do que só escrever num papel ou bater um bastão na parede e assim por diante, né? Não tem sentido, né? Exato. Então ele consegue agregar e, poxa, essa pessoa lá na ponta, ela não tá também mandando Pix, usando o WhatsApp, mexendo no Instagram. Exato. Exatamente. Baixando o aplicativo do Canva pra fazer as mensagenzinhas que vai mandar no grupo de bom dia. Então, Exatamente. tem de monte isso. Exatamente. E, gente, a gente falou num ponto muito legal aqui, que é o próximo que eu quero puxar já, que é métricas, né? Desde o começo aqui, em todas as respostas, vocês falaram já métrica, dados, algo do tipo. Como gestores aqui, a gente sabe que não se gerencia nada do que não se mede, né? Então, transformação digital muitas vezes fica algo muito ali no intangível, né? Mas a gente já conseguiu tangibilizar bastante aqui nesse papo. Acho que já foi realmente muito rico. Mas como que a gente metrifica? Como que a gente olha? Quais dados a gente olha para dizer, poxa, realmente aqui a transformação digital está dando certo, minha estratégia está dando certo aqui dentro da organização? Tem uma frase que eu gosto muito, que você falou que o que não se gerencia... Não, o que não se mede não se gerencia, né? Isso. Tem uma outra frase que eu gosto bastante, que é nesse sentido, que é o que você não controla, controla você. É basicamente isso, né? Então é claro que a ideia, a inovação, a tecnologia, a transformação, a cultura, né? Lindo, maravilhoso, mas no fim do dia você precisa medir, né? E existem, olha, milhões de caminhos para que você possa fazer esse tipo de acompanhamento, né? Você pode fazer no nosso mercado, vamos dar um exemplo, você conhece bem isso. Cadeia de suprimentos. Você pode medir como é que você acompanha, como é que você monitora os seus fornecedores, né? Para que eventualmente ali numa janela de compra, numa oportunidade, você, né, traga uma vantagem para o negócio. Você pode medir, a gente falou aqui bastante de eficiência, né, de produtividade. Tá, qual é o índice de tarefas repetitivas feitas pela tua equipe, né? Taxa de retrabalhos, né? Puxando um pouco para a tecnologia, você pode ver como é que está os dados confiáveis. Você falou do CRM, deu um bom exemplo, né? Não adianta nada um CRM maravilhoso se não tem ali a informação atualizada, né? Como é que está isso, né? Está seguro? Tem LGPD, né? Dá um outro episódio só para falar de LGPD. Sim, com certeza. Sustentabilidade. Hoje, gestão ESG já não é mais, né, uma sopa de letrinhas, né? Faz parte do dia a dia das organizações, então você olhar também como é que você está em relação a isso. Então, assim, você tem N possibilidades de acompanhar, mas é fundamental que você comece. E qual que é a dica para a pessoa também não se perder nesse tanto de indicador, né? Porque às vezes a pessoa também está querendo mensurar tudo e polui a visão, né? Inovação é tentar medir a inovação que você tentou implementar, né? Exato. Começar pelo aquilo que você consiga provar por A mais B. Um racional bem estabelecido, bem claro, né? Se eu tenho tantas atividades, se eu tenho X pessoas, se eu tenho X dias úteis por mês, eu executo X, né? Pô, vale a pena um investimento. Eu acho que, sabe, algo que se prova ali no racional estabelecido,
o melhor ponto de partida. Eu acho que isso é um ponto muito bom que você está falando na minha leitura aqui, né, de provar um racional, parte do princípio que você tem uma hipótese, né? Sim. Então acho que isso é sempre um ponto muito importante, né? Qual que é a tua hipótese de que vai melhorar se você fizer isso? Como você pode mensurar se isso deu certo, né? Exatamente. Lucas, que métricas mais você consegue trazer para cá? Aqui, Gabriel, a gente faz muito, a gente chama de a jornada do cliente, teoricamente, né? Mas às vezes o nosso cliente é o próprio colaborador aqui, se for uma inovação interna. Mas antes de, a gente cria essa hipótese, o resultado que a gente espera com essa melhoria, para ter um cheiro, porque às vezes a gente não tem histórico nenhum, mas é onde a gente almeja chegar para até alinhar as expectativas. Só que se eu crio um projeto que vai demorar 3 meses e eu só meço o final dele, eu fico muito vagaroso se precisar de alguma mudança. Então a gente vai criando etapas dessa jornada onde eu consiga medir muito antes. Então, por exemplo, eu vou implementar um LMS, por exemplo, um sistema educacional online dentro da minha empresa. Então, implementou lá dentro da Security, tem 10 mil colaboradores para usar a ferramenta. Aí eu vou medir no final o quanto eles, sei lá, estão melhorando os processos. Só que por que eu não vou medir quantos estão entrando dentro da ferramenta? Porque se nem entrando eles estão, o que adianta eu medir lá na ponta? Porque o meu primeiro projeto é como que eu faço as pessoas entrarem na ferramenta. Porque aí eu vou lá e crio um aplicativo que o cara tem que baixar o aplicativo, aí tem... Às vezes o teu problema tá ali. Não é que as pessoas não querem, mas você tem um projeto de como que eu faço as pessoas entrarem na ferramenta. Depois, como é que eu garanto que essas pessoas vão assistir os vídeos? Pô, eu vou criar uma gamificação. Porque agora que eu implementei a gamificação, as pessoas estão assistindo mais. Eu vou criar uma política de incentivo que quando o cara termina, eu tenho uma... Então, eu vou criando esses checkpoints, onde eu vou medindo o quanto essas pessoas vão avançando no projeto, e se eu conseguir resolver essas etapas, aí eu começo a mensurar o meu resultado lá na frente. Mas se eu só tenho um processo, uma inovação de começo e fim, eu não sei onde eu preciso melhorar dentro delas. Igual no CRM, a gente não tem as etapas do funil. Se eu tenho só se vendeu ou não vendeu, a minha discussão fica muito generalista. O que a gente precisa fazer para vender? Aí começa a sair um monte de ideias que não estão baseados em processos, que não estão baseados em curtas jornadas. Então aqui, sempre que a gente vai fazer uma implementação, a gente fraciona elas nesses checkpoints e vai medindo um a um, principalmente a questão da adesão dentro de um novo projeto. Muito bom. Você fez a pergunta, mas você tem a resposta. Acho que ele é o mestre. Exato, por quê? Basta ver a arquitetura que a Find me oferece. É de uma intuitividade, de uma simplicidade. Você falou, você pode ter a melhor universidade corporativa, Security tem inclusive já no conceito LMX, né? Que é você falou de gamificação, de experiência de engajamento. Mas, legal, tá fácil para entrar, é acessível, né? E tá aqui, você fez a pergunta, mas você podia responder pra gente, né? Não, mas respondendo sem necessariamente trazer a Find Me como case, né? Eu acho que o que vocês falaram muito é sobre você mapear o processo e identificar os gargalos que você quer otimizar nesse processo, antes mesmo de só, vou fazer essa ideia aqui porque eu achei legal, porque eu vi uma empresa fazendo algo do tipo. Não, é tipo, cara, eu tenho esse processo aqui. Então eu quero pegar esse processo agora e transformar ele digitalmente. E eu sei que ele dura 15 dias para ser executado. E essas são as etapas que ele passa. Aqui ele passa 5 dias, aqui ele passa 10 dias, aqui ele passa 2 dias. Opa, tem um aqui que dura 10 dias. Por que essa parte demora tanto mais tempo do que essas outras? Perfeito. Poxa, então como que é essa parte aqui executada? Então já entro no micro e faço, como que eu posso digitalizar isso aqui para tornar ele mais eficiente? Então passo, então esse aqui, o cara passa 3 horas, agora eu vou trazer o case, o cara passa 3 horas analisando um relatório de um bastão de Honda ponto a ponto. Poxa, será que se eu economizar isso aqui para ele fazer em 5 minutos, eu não consigo encurtar isso daqui? Né? Então, assim, eu acho que é muito disso, né? Quando a gente pensa em transformação digital, mais uma vez, a gente volta naquele ponto do incremental. Pegar o processo, mapear o processo, identificar os gargalos e criar hipóteses de otimização em cada etapa e aí aplicar e mensurar, como o Lucas falou com o Quick Win, né? De tipo assim, poxa, esse processo toda semana ele é realizado uma vez e ele demora 5 dias. Rodou uma semana, 5 dias. Fiz uma otimização, roda mais uma semana. Opa, durou 4 dias e meio. Fiz outra otimização, roda mais uma semana. Opa, agora durou 4 dias. O que eu posso otimizar mais? Otimiza mais um pouquinho, roda mais uma semana. Eu acho que essa questão de sprints e ciclos rápidos é fundamental. Porque senão você não consegue pausar para poder medir. Vai medir só lá na frente quando vê já deu tudo errado, né? Aí você fala, o projeto não deu certo. Não é que deu certo, é que tem várias etapas que você precisa melhorar. Exato, e às vezes você fica elaborando uma ideia gigantesca que aí quando você vai implementar já nem faz sentido mais, né? Por que o Lucas é um sucesso? Ele mesmo comentou aqui há pouco, né? Começou com um MVP. Né? Vocês pensaram assim, qual é o que
o que é imprescindível, né? Impeditivo para que eu, né, tenha esse prédio de pé. Montou, tá aí. Realidade. É isso mesmo, né? E essa questão do MVP, né? A gente discute muito aqui. O que é o MVP, né? O MVP é um projeto, o basiquinho que você vai sair? Não. E hoje a gente tem uma visão, pô, o design é importante no MVP? Pode ser discutido que não, pode ser dizer que sim. Na minha concepção, é assim, é aquilo que eu consigo melhor entregar para o meu cliente dentro das condições que eu tenho. E a gente sempre fez isso. Mas, assim, um projeto aqui não sai do papel se não dá para medir. E se a gente não acredita, pô, é o melhor que a gente pode fazer. Pô, eu vou fazer de qualquer jeito o projeto só para lançar rápido? Posso fazer. Só que aí eu vou ter vários gargalos no meio desse processo que eu vou ter que melhorar daqui para frente. Mas é isso que eu falou. A gente começa rápido, medindo e melhorando sem parar. Até a hora que não tem hora, porque não tem como parar de melhorar. Exato. É algo contínuo. É infinito. É um processo contínuo. E aí eu queria só complementar com mais uma métrica aqui, que eu sempre quando eu falo de métrica nesse mercado, a galera também já deve ter ouvido muito eu falar disso, que uma das coisas que mais me impressionou quando eu entrei nesse setor é que quando eu perguntava, né, uma das perguntas de qualificação quando a gente fazia na prospecção era como você gerencia a sua operação, né, se você usa alguma tecnologia e tal, e como que você mede se o seu serviço está sendo bem entregue para o cliente lá na ponta. E muitas empresas falavam, se não tem nenhum cliente reclamando, então tá tudo bem. Esse é meu principal indicador. Esse é o pior cliente. Esse não reclama. Cliente silencioso. É o pior. É Então, o pior. então, o que eu quero trazer aqui é o contrário disso. Uma métrica super importante, além de tudo isso que a gente falou, é o feedback do cliente. Isso é uma métrica extremamente importante. Você tá lá em contato com o cliente e ouvindo dele o que ele tá achando, o que ele tá sentindo, como que tá a experiência, aquela inovação que você colocou gerou resultado para ele ou não, né? Então, isso é uma métrica também, isso é um indicador muito importante, né? E se o cliente terceiriza, Gabriel, Lucas, é porque ele não quer ter dor de cabeça com aquele serviço. Perfeito. Né? Ele quer, deixa eu colocar isso na mão de quem entende e vou ficar tranquilo. Né? Basicamente, o que ele quer? Ele quer ter o seu tempo economizado, né? Então, assim, outra métrica, você está economizando o tempo do teu cliente? Você está economizando o tempo do teu colaborador? Pode ser também um bom racional para você começar a estabelecer ações bem concretas, né? Muito bom mesmo. Bom, você que está ouvindo aqui ou assistindo também já deve ter feito várias anotações e também várias perguntinhas que provavelmente vão deixar você sem dormir essa noite, né? Pensando aqui em tudo que você está fazendo de errado ou certo na tua organização, na tua vida. Espero realmente que a gente tenha contribuído. E pessoal, aqui a proposta é isso tudo que a gente falou aqui, de estar sempre aprendendo, sempre levando, né? Nunca fica aqui só dentro desse episódio. Inclusive esse papo poderia render horas aqui, né? A gente pode marcar um mais sem limite de horário. Mas a gente tá chegando ao final e eu queria... Passou rápido, gente. Mas eu queria saber de vocês aqui que dicas, né, vocês deixam de conteúdo, seja livros, podcasts ou qualquer outra coisa assim, que podem ajudar quem tá ouvindo a continuar essa jornada de aprendizado em casa. Eu posso indicar um livro e um portal? Pode indicar quantas coisas você quiser. Site de conteúdo, né? Um livro bem bacana, ele já não é tão recente, ele é de 2019, né? Mas ele é importante porque ele é uma espécie de sequência de um livro dos tempos lá de trás, anos 80, bem famoso, chamado A Terceira Onda. Alvin Toffler e tal, que discute um pouco os conflitos da humanidade, do que naquela época viria, né, que é o que a gente vive hoje, basicamente. E o próprio Alvin Toffler elogiou esse livro, que é uma espécie de continuidade disso, que é A Terceira Onda da Internet. E no primeiro momento você fala, um livro mais conceitual, assim. Pelo contrário, né? Ele é do Steve Casey. Steve Casey é o fundador, foi fundador da América Online, né? Naquela época lá, né? Quem vem de longe vai lembrar que é um início ali de onde as pessoas acessavam a internet muito mais para fins corporativos do que para qualquer outra. Era o UOL foi baseado neles, né? Exato. Que é o universo online. Exato. E América Online, exatamente. E esse livro é legal porque ele é quase que 3 em 1, né? Primeiro tem ali uma biografia dele mesmo, interessante, claro. Tem uma trajetória, uma história da internet ali, uma segunda onda aí com redes sociais, que a gente já viveu, agora inteligência artificial. Mas tem uma terceira onda que ele mostra ali como que as pessoas, os mercados, as empresas têm que se preparar para essa desconstrução que está acontecendo, né? Como essas tecnologias vão revolucionar aí
a forma que a gente consome, a forma que a gente se comunica, né? Então é bem interessante essa leitura, apesar de ser de 2019. Eu acabei de colocar na minha lista aqui na Amazon, literalmente. Eu quero, depois você me conta. E o Vini vai botar na descrição desse episódio aqui, tanto no Spotify quanto no YouTube, porque tá um precinho ótimo também, viu, gente? Essa dica aqui já pode comprar hoje. Boa. Pra falar em precinho ótimo, tem um site bacana, que não sei se os amigos conhecem, da AAA, né? São 3 As aí, o Ricardo Amorim, o Alan Costa e o Arthur Igreja também, bastante. O site é AAA, 3 As mesmo na sequência, AAA Inovacal, né? inovacal.com.br. É um site de conteúdo e tal, mas tem ali uma seção, eu gosto bastante ali, para nós, profissionais ali da área, ali, curiosos, interessados, e enfim, com conteúdos legais, tem até uma dinâmica ali enfim, vale a pena também conhecer o AAA, é bem interessante. Você também já tô salvando meus favoritos. Já tô salvando meus favoritos. Também. Muito bom, Varane. Ótimas dicas aqui. Lucas, o que mais você deixa aí para os nossos telespectadores? Eu vou trazer uma da antiga também, né? Porque quando eu penso em inovação, né? Talvez, eu acho que se a gente ficar nessa neura de tá consumindo sempre muito conteúdo, eu já passei por essa fase de querer ler tudo, achando que... E no começo me ajudou muito, mas chega um momento que você precisa mais executar do que talvez absorver de informação de fora. Com certeza. Mas alguns livros que mudaram muito a minha vida, do mesmo autor, e um cara que eu sou muito fã, que é o Vicente Falcone, né, que é um cara que é o expoente hoje brasileiro, na minha concepção, é o expoente dentro de gestão empresarial, conselho de Ambev, dentro das empresas talvez que mais cresceram no Brasil, e quando ele traz a questão dos pilares da gestão, eu até me confundo um pouco qual que é a diferença da gestão para a inovação. Porque quando ele vai lá trazer os conceitos da gestão, ele vai trazer o Varane, né? Eu como seu gestor, Varane, eu vou te incentivar a... Qual é o próximo? O que o mercado está fazendo? O benchmark do mercado é esse. Como que a gente faz? Ele vai te incentivar a trazer essas hipóteses de melhoria, vai criar métricas e vai fazer a gestão do dia a dia. Gestão semanal, como que a gente está progredindo, melhoria, criação de metas baseado numa estrutura lógica, não criação de meta tirado do vento. Então, eu acredito que se você tiver os pilares muito bem estruturados dentro da tua empresa, ou você como gestor, a inovação ela vai acontecer inconscientemente, porque fazer gestão é inovar dentro da empresa, né? E é aquilo que a gente fala de inovar demais, inovar não no momento certo, mas quem consegue fazer a gestão e conhece os pilares, eu acredito que está preparado para um mundo de inovação, porque ele vai estar aberto a hipóteses, ele vai entender que talvez ele não tem que mirar em eu tenho que saber tudo de inovação, mas eu tenho que contratar bem. Se eu contrato bons profissionais, a inovação vai vir. Se eu treino, se eu desenvolvo, se eu incentivo essas pessoas lá dentro da minha empresa, a inovação ela vai acontecer naturalmente. Porque bons profissionais vão trazer melhorias para a minha empresa. Então, eu acredito muito nos pilares. Se você souber os pilares, o resto ele vai acontecer porque a ponta vai mudar toda hora. Então, eu prefiro estudar os pilares e deixar que o resto, trazer boas pessoas na equipe, vai acontecer inovação naturalmente. Aquele ponto de criar um ambiente, né, também. Isso é fundamental, concordo muito contigo, Lucas. Não adianta nada, cara, você querer saber de inovação, mas você contrata tudo errado. Você não incentiva a tua equipe, você tem lá uma cultura tóxica dentro da equipe. Não bota as pessoas certas nos lugares certos e fica... Concordo. Exatamente. E tem algum livro específico do Falcone que você indica? Ou é mais seguir ali os conteúdos deles? Ele tem gerenciamento pelas diretrizes. Eu li a seleção completa dele. Gerenciamento pelas diretrizes. É um livro muito chato de ler. Sim. Porque ele vai ser processual, fluxograma... Cara, mas depois que você sai dali, você sai transformado. É chato, tem que se esforçar pra ler, mas... É uma apostila ali de estudo, né? Tem o gerenciamento da rotina do dia a dia também, que é o mais fininho, assim, que é muito bom. Por resultado, mas os pilares, cara. E o que ele aplicou dentro das empresas, de Ambev, são empresas que inovam de forma abrupta. Se a pessoa tem alguma resistência com livros mais técnicos, eu aconselho até você ler a biografia do Vicente Falcone, que é da mesma que fez O Sonho Grande lá, eu acho que é alguma coisa da qualidade, que aí você se inspira a ver o tamanho do impacto que o cara teve até no governo, né? Quando o Brasil teve uma crise de energia no começo dos anos 2000. Ele foi o cara que criou os indicadores do... Não posso falar uma baita besteira agora, mas é do indicador... Não é Fundeb. É do indicador educacional, que justamente criou indicadores para as escolas, e as escolas tinham uma participação maior financeira se elas tivessem melhor resultado. Cara, ele criou o da crise hídrica. Sim, exato, de energia. A bandeirinha vermelha tudo. Que você tinha lá. A distribuição de metas de consumo, tudo isso. Ele é genial, de fato. Uma ótima dica também, Lucas.
Bom, não podia esperar menos de 2 grandes professores aqui. E eu quero agradecer imensamente, foi uma honra conseguir essa agenda aqui junto com vocês, realmente conseguido juntar aqui 2 mestres para mim ao longo desse mercado e 2 grandes amigos também. Então, senhores, muito obrigado pela presença de vocês, por todos os ensinamentos. Tenho certeza que muita gente que está ouvindo aí está grato também pela aula de hoje. Poxa, obrigado a você, Gabriel, Lucas. Obrigado, muito obrigado. Vou deixar as palavrinhas finais aí. Palavrinhas finais. Quem quiser te encontrar aí no LinkedIn. Não, a palavrinha final é... A vantagem de você vir na primeira temporada é que você já fica se auto-intimado para a segunda, para a terceira, a quarta. Estarão ambos. Essa é a vantagem, entendeu? Quero compromisso aqui com vocês dois online já aqui, que estaremos juntos na próxima temporada. Uma honra. Eu saio muito melhor do que eu entrei, aprendi pra caramba aqui com vocês dois. Como você bem colocou, são amigos aí no primeiro momento, né? A gente aprende muito, interage bastante. Bom, vamos continuar essa conversa, né? Então, no LinkedIn ali, Carlos Eduardo Varani, as pessoas me encontram, a própria Security, Segurança e Serviço também no LinkedIn, nosso site, nosso portal soulsecurity.com.br também, tem nosso blog, tem muita coisa bacana lá. Vamos continuar essa conversa, já que não deu tempo de esgotar aqui. Vamos sim, só o começo. Obrigado, Varani. Lucas? Obrigado de novo pelo convite. Acho que agradeço. Desde que eu conheci a Find, me deve fazer uns 8 anos, acho. Uns 8 anos, e desde o nosso primeiro bate-papo lá, quando a gente foi tomar um café para se conhecer, foi como que a gente melhora o mercado, como que a gente inova dentro do mercado, como que a gente pode, né, com as nossas soluções, construir uma jornada melhor, e a gente sabia do desafio disso, e sempre foi através de educação, sempre foi esse caminho que a gente trilhou, e a gente vem criando iniciativas juntos, às vezes separados nesse momento, mas com o mesmo destino. E a gente sabe que a consequência disso é a gente ter produtos que atendem o cliente, porque o nosso destino lá na frente está a melhorar, os dois lados. Fornecedor, tomador, criar uma jornada com menos fricção, ter um trabalho que traga mais prazer para o nosso dia a dia. E eu tenho muita honra de estar nessa jornada junto com vocês, que chegaram até muito antes que WA, que Prime Bid, que são percussores dessa área. Então, para mim é um prazer fazer parte dessa jornada e fazer parte desse caminho junto com vocês. E tá do lado dessa fera aqui que você ainda me traz baita network aqui. É isso aí, Lucas. Poxa, a honra é toda minha, prazer é todo meu. Obrigado por me receber aqui. Não ia dizer fica à vontade pra voltar, mas ele tá na casa dele, né? E, cara, eu acho que é muito disso, né? A gente tem muito ainda a construir. E, assim, pra quem ainda não conhece, que eu acho muito difícil, mas um pitch rápido da Prime Bid aí, então, que a gente falou tanto e não chegou a falar claramente sobre isso. Prime Bid ajuda você a vender mais. Esse é o resumo. Seja por ferramentas, o nosso objetivo é esse. Ajuda você a vender mais. Quer saber como é que você quer vender mais? Aí fala com o nosso time. Foi bom esse pitch, né? Aí fica... Realmente, se você não tá querendo vender mais, eu acho que o problema... Não procure o Lucas, se você não tá querendo vender mais. Exato. Gente, muito obrigado. Fica ligado aí nas redes sociais da Find Me e também da Escola Bootcamp de Negócios. Temos muito conteúdo bom ainda para ajudar você durante essa transformação digital. E segue que ainda tem boas aulas vindo aqui ainda nessa temporada de Transformando a Terceirização. Até a próxima!